Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha de forma presencial e através das redes sociais. Dou início aos trabalhos dessa sessão e peço à primeira secretária para fazer a verificação do quórum regimental. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, boa noite. Estão presentes para esta sessão os vereadores Claudino Dias, Eli Stefanello, Emanuel Andrigo, Francisco Rossoni, Marcos Jandrei, Marili Bloemer, Michael André, Ney Adair, Paulo José Borges, Paulo Zachetti e Volmir Grondfeld. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Verificada a existência do quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Convido o vereador Eli Stefanello para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se jubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, os dons das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subestimem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, senhor vereador Eli Stefanello. Prosseguindo, coloque em votação a ata da 17ª sessão ordinária. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovada a ata da 17ª sessão por unanimidade. Passamos agora para a leitura do expediente recebido. Peço à vereadora Marilis Clotic Bloemer para realizar a leitura das comunicações recebidas pela Câmara de Vereadores. Secretaria de Esporte e Lazer de Corbélia, convite. Convidamos Vossa Excelência, presidente do Poder Legislativo do município de Corbélia, Emanuel Andrigulfi, e os demais vereadores e funcionários, a prestigiar o 8º Campeonato Distrital de Futsal Feminino e Masculino categoria adulta, sendo um dos campeonatos mais tradicionais entre os distritos Ouro Verde do Piquiri e Nossa Senhora da Penha, que está se realizando. Próximas datas, dia 24 de junho, mês de julho 1, 15 e dia 29, agosto 5 e 12, com início às 19 horas. Os jogos têm como sede os distritos de Ouro Verde, ginásio José Bento Rodrigues, e o distrito da Penha, ginásio de esportes Olívio do Urigon.
Desde já, agradecemos a vossa atenção, Renato Ramalhais, diretor de Promoções Esportivas. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Corbélia, declaração para a APAI. No sentido de viabilizar o cadastro e habilitação de nossa entidade junto ao Ministério da Educação, FNDE, venho através desse requerer a seguinte declaração. Declaração de funcionamento regular dos últimos 3 anos de entidade, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Corbélia, sendo que, segundo orientações do FNDE, a declaração de funcionamento regular acima citada deverá constar CNPJ, nome da APAI, endereço da entidade beneficiária e o funcionamento dos últimos 3 anos. Também deverá constar o timbre da instituição a cujo quadro pertence e só serão consideradas autoridades com fé pública aquelas ocupantes de cargos públicos. Certo de contar com vossa valorosa colaboração, desde já agradeço. Atenciosamente, Estela Maris Schmidt, diretora. Essas são as correspondências recebidas para esta sessão. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Passamos agora para a leitura do dia, com leitura do sumário das proposições que deram entrada nessa Casa de Leis. PLO 016, de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município de Corbélia a doar imóvel para o Governo do Estado do Paraná para a construção da Delegacia de Polícia Cidadã para sediar a 49ª DRP de Corbélia. Doação esta fundamentada no interesse público e da outras providências. PLO 017, 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóvel à Associação dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas e Veterinários do Oeste do Paraná. Prezado senhor, estamos encaminhando para a apreciação dessa Casa de Leis projeto de lei sobre o equacionamento do déficit atuarial para o exercício financeiro de 2023, que, segundo o artigo 56 da portaria da MTP de junho de 2022, define que o equacionamento do plano de amortização deverá ser estabelecido em lei. Para o ano de 2023, o valor apurado pelo atuário é de R$ 5.025.654,22. Esse valor será pago durante o exercício de 2023 em 12 parcelas mensais. Outro sim, solicitamos a Vossa Excelência que o projeto seja submetido ao rito de urgência especial, certo de contarmos com a compreensão dos senhores vereadores em aprovar esse projeto. Nessa oportunidade, apresento a Vossa Excelência e edis os protestos de meu elevado apreço e consideração. Atenciosamente, o prefeito municipal Giovanni Miguel Wolff Ranatuf. Dispõe sobre o plano de amortização do déficit atuarial do município de Corbélia com a CACENC, Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Civis do município de Corbélia, Estado do Paraná, e da outras providências. Requerimento número 23, de autoria do vereador Ney Adair Pálveres e Francisco Rossoni Neto. Requer cópia integral do processo administrativo 080 de 2023, pregão eletrônico 030 de 2023, registro de preço 076 de 2023. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constantes do regimento desta Casa de Leis requerem a cópia dos documentos, a qual já foi lida. Os vereadores autores solicitaram a inclusão na ordem do dia, senhores? Se não houver objeção, então vamos incluir a matéria na ordem do dia. Indicação 55, de autoria do vereador Eli Stefanello. Indica ao chefe do Executivo Municipal para que determine ao setor competente que realize a construção de bolsões para a regularização dos estacionamentos de motocicletas no município de Corbélia. Indicação número 56, de autoria do vereador Michael André Ruela. Indica ao Executivo Municipal que disponibilize ambulância para realizar atendimento 24 horas na sede e nos distritos de Penha e Ouro Verde.
Essas são as proposições para Muito hoje. obrigado, senhora primeira secretária. Passamos agora para a ordem do dia. Peço à primeira secretária, a vereadora Marilis Clotic Bloemer, para que faça a leitura das proposições incluídas na ordem do dia. De autoria do Tribunal de Contas Estadual. Acórdão de parecer prévio número 155 de 2022, Primeira Câmara. Prestação de contas do prefeito municipal. Obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa. Prejulgado. Relatório do controle interno, sem os conteúdos mínimos. Restrições sanadas com envio de documentos com contraditório. Súmula. Despesas com publicidade acima da média. Contabilização equivocada. Recálculo. Exercício 2020. Parecer prévio pela regularidade com ressalvas. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relator conselheiro Ivan Leles Bonilha. Acórdão do parecer prévio 155/2022, Primeira Câmara. Trata-se da prestação de contas do prefeito municipal de Corbélia, referente ao exercício 2020, de responsabilidade do senhor Giovanni Miguel Wolff Ranatuf. O orçamento para exercício foi inicialmente fixado em R$ 67.857.741,99, nos termos da Lei Municipal 1080/2019, de 19 de 12 de 2019. As informações concernentes às prestações de contas dos exercícios anteriores, constante do portal de relatórios deste tribunal, são as seguintes. Então, aqui tem um quadro, né? O processo, o exercício, o relator, ato da decisão e o resultado. De 2016, parecer prévio pela irregularidade com aplicação de multa. 2017, parecer prévio pela regularidade com ressalvas com aplicação de multa e recomendações. 2018, parecer prévio pela regularidade. 2019, parecer prévio pela regularidade. A Coordenadoria de Gestão Municipal, através da instrução 4.665/2021, em primeira análise, verificou a existência de 3 improbidades, quais sejam: o relatório do controle interno encaminhado não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal. Despesas com publicidade institucional realizadas até 15 de agosto de 2020, em montante superior à média dos gastos nos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no prejulgado 15. Oportunizado o contraditório, o responsável apresentou defesa nas peças processuais 23 a 80. Reavaliando a questão, Instrução 1793/22, peça 81, entendeu que todas as improbidades foram sanadas e conclui pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, em seu parecer 493/22, peça 82, corroborou o entendimento da unidade técnica. É o relatório. A maioria das outras informações, elas são repetições de dados e dados um pouco mais técnicos. Os senhores têm interesse que leia na íntegra o projeto? Tudo, tudo relatórios e... Então, só ler o parecer, então, da Comissão de Constituição e Justiça, principalmente, e a de Finanças. Parecer aí da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. O relator Volmir Golfeld Reis, Economia, Finanças e Orçamento. Relatório. Parecer favorável. Trata-se do acórdão do parecer prévio número 155 de 2022, Primeira Câmara, sobre a prestação de contas do prefeito do senhor Giovanni Miguel Wolff Ranatuf, referente ao exercício 2020, apontando improbidades sobre
Relatório do controle interno encaminhado não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal. Despesas com publicidade institucional realizadas até 15 de agosto de 2020, em montante superior à média dos gastos nos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. E 3, obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa conforme critérios fixados no pré-julgado 15. Oportunizado o contraditório, o município apresentou defesa, demonstrando as oportunas justificativas. Situação que fez a Coordenadoria de Gestão Municipal reavaliar as questões e concluir pela regularidade das contas. Parecer acompanhado pelo Ministério Público. Voto do relator. Com base no artigo 56, inciso 1º do Regimento Interno, relatamos a presente proposição. Cumprindo as obrigações legais, passamos a expor o voto para análise e deliberação de comissão. Com relação à matéria, importa observar que o processo 253.331/21 apontou 3 itens inconformes e, durante a instrução processual, reavaliou sua posição, opinando pela regularidade das contas do exercício 2020. Cotejando os apontamentos, as justificativas e as reavaliações, observamos que houve uma falha operacional, ou seja, a forma como o município empenhou as despesas e como lidou com o processo de formalização das avaliações. Contudo, o próprio acórdão do Tribunal de Contas recomenda que a administração municipal aperfeiçoe seu processamento para as falhas de registro para que as falhas de registro não ocorram novamente, sobretudo contando quanto à contabilização das despesas de publicidade nas vias das devidas dotações. Portanto, como relator, entendo que os dados constantes no processo e no acórdão do parecer prévio são robustos em determinar a regularidade das contas, o que opino pela proposição do projeto de decreto legislativo aprovando as contas do exercício 2020 nos termos do acórdão de parecer prévio número 155/22, Primeira Câmara. Relator Volmir Goldfeld Reis. Muito obrigado, senhora vereadora. Coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, chamo os senhores para a votação nominal. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. O meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Valmir Grondfeld Reis. Voto sim. Senhor vereador Eli Stefanello. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulinho Zachetti. Meu voto é sim, senhor presidente. Eu, Emanuel Anderguff, voto sim. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Eu voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Meu voto é sim. Senhor vereador Ney Adair Palves. Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Meu voto é sim. Senhor vereador Maicon André Ruela. Sim. Senhora vereadora Marilis Klotzke Bloemer. Sim, senhor presidente. Declaro aprovado por unanimidade. PLO 03/2023, de autoria do vereador Emanuel Andriguff, dispõe sobre a fixação obrigatória de placas informativas nas unidades públicas e privadas de saúde sobre a entrega voluntária para adoção. A Câmara Municipal decreta: ficam as unidades públicas e privadas de saúde do município de Corbélia obrigadas a fixar placas informativas em locais de fácil visualização, contendo os seguintes dizeres: a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nessa situação, procure a Vara da Infância e da Juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. Parágrafo único. As placas informativas previstas no caput devem conter ainda o endereço e telefone atualizados da Vara da Infância e da Juventude. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, senhora vereadora. Coloco a matéria em discussão. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Daquela do fórum, né? Da adoção. Adoção.
que veio do fórum aqui. Muito bem, é uma dúvida só, porque tem alguns projetos parecidos, a gente acaba confundindo. Mas é o que eu estava pensando exatamente. Primeiro, boa noite a todos que se encontram aqui na nossa casa, pessoal que nos acompanha de suas residências através das redes sociais, servidores, vereadores e vereadora. Boa noite. Esse projeto, a princípio, a gente tem até um certo receio, porque dá a impressão que está incentivando a doação de filhos, né? E, na verdade, não é. Na verdade, é um projeto que simplesmente divulga, é uma forma de divulgar a possibilidade de doação sem ter que enfrentar problemas jurídicos, problemas judiciais, né? São questões muito sensíveis, eu diria assim, porque só quem vive a situação pode explicar, pode saber o que está acontecendo na sua cabeça. E esse projeto vem obrigar que as instituições de saúde coloquem cartazes lá, dizendo que aquela mãe, aquela gestante que, porventura, não possa criar o seu filho recém-nascido, que não queira criar seu filho recém-nascido, ela tem a possibilidade de colocar essa criança para doação, sem antes pensar, de repente, na possibilidade de um aborto, alguma coisa nesse sentido, que, além de tirar a vida daquele feto, daquela criança que iria nascer, está colocando sua própria vida em risco. Então, o projeto, na verdade, é um projeto de conscientização e não um projeto de incentivo. Temos que deixar claro isso, são coisas diferentes e, a princípio, foi como a gente comentou hoje nas comissões, a princípio pode dar essa impressão, por isso que a gente tem que esclarecer muito bem. Ninguém está fazendo um projeto de lei aqui incentivando mãe nenhuma a dar o seu filho recém-nascido. A gente está aqui, na verdade, protegendo, de repente, a vida daquela criança que vai nascer, através de campanha de publicidade, eu diria assim, publicar essa possibilidade. De repente, aquela gestante que está passando por aquele problema tão difícil, de repente, na vida dela, um momento tão complicado, ela vai até entrar numa farmácia, de repente, comprar ou em busca de um medicamento que possa ser abortivo, ela vai ver esse cartaz lá fixado dizendo, não, você pode doar essa criança lá na frente, você não vai ter problema nenhum com isso. Ela pode mudar de ideia. E desse momento até o dia do nascimento dessa criança, pode mudar tanta coisa na vida dela, que de repente ela vai ter esse filho e vai criar esse filho com todo o amor e todo o carinho que uma mãe pode dar para um filho. Então, é um projeto de lei que vai, na verdade, proteger, né, e não incentivar. Obrigado, senhores. Obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Não havendo. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Obrigado, senhor presidente. Muito boa noite aos vereadores, a nossa vereadora, as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e as pessoas que nos acompanham aí através da TV Câmara. Não sendo redundante e repetindo a fala do nobre vereador Paulo, mas eu vejo como um projeto de fundamental importância e é claro, que fique bem claro, conforme o Paulo apresentou aqui, né? O incentivo nosso é a divulgação, é o fomento, né, de uma informação, e a gente pensa, até como foi discutido já no momento aí que nós estávamos reunidos em comissões, que não seja só levado através da esfera municipal, mas as escolas municipais, né, senhor presidente, as escolas estaduais, de repente, podem estar adotando essa ideia, somente um comentário que eu faço, né? Porque quanto mais pessoas conhecerem esse tema, esse assunto aí, mais importante vai ser, porque nós estamos falando aí de seres humanos, e seres humanos merecem, no mínimo, o mínimo de dignidade, não é? Então, eu acho um projeto excelente aí, claro que a gente é totalmente favorável. Obrigado, senhor vereador.
Continua em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação nominal. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Valmir Grondfeld Reis. Eu voto sim. Senhor vereador Eli Stefanello. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulinho Zacchetti. Meu voto é sim, senhor presidente. Eu, Emanuel Andrigufi, voto sim. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Eu voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Eu voto sim. Senhor vereador Ney Adair Palves. Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Eu voto sim. Senhor vereador Maicon André Roela. Sim. Senhora vereadora Marilis Klotzke Bloemer. Sim, senhor presidente. Declaro aprovado por unanimidade. Podemos dar continuidade, senhora vereadora. PLO 014/2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de 15 milhões de reais, no âmbito do FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, modalidade apoio financeiro, aporte destinado a despesas de capital, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Caixa Econômica Federal, como garantia da operação de crédito que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, o modo pró-solvendo as receitas do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, a que se refere o artigo 159, inciso 1º, nos termos do inciso 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito. Artigo 3º, os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2º, 1º, artigo 32 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 4º, os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 5º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, Prefeito Municipal Giovanni Miguel Wolff Ranatuf. Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei. Autor Poder Executivo, relator Paulo José Borges Cardoso, da Justiça e Redação, relator Francisco Rossoni Neto, de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer favorável. Trata-se de projeto de lei que pretende contratar operação de crédito no valor máximo de 15 milhões para pagamento no prazo de 8 anos, após 2 anos de carência, para execução de diversos empreendimentos, conforme justifica. Voto do relator. Com base no artigo 55, inciso 1º, artigo 56, inciso 1º, todos do Regimento Interno, relatamos a presente proposição, cumprindo as obrigações legais, passamos a expor o voto para análise e deliberação das comissões. Conforme define o Regimento Interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade das proposições, visando sua compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, a proposição está adequada à legislação, também de acordo com a técnica legislativa, com pequenos ajustes de formatação.
Conforme define o regimento interno, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento tem a incumbência de manifestar-se sobre o mérito das matérias de ordem financeira, tributária e orçamentária e outras que, de forma direta ou indireta, repercutam sobre a receita, a despesa ou o patrimônio do município. Com relação à matéria, é importante destacar que a operação de crédito não significa a tomada integral do valor e, embora a lista de intenções constante na justificativa demande muito mais recurso do que o valor que se pretende contratar, será necessária a priorização das atividades e autorização legislativa para efetiva execução. Por fim, resta demonstrado a viabilidade econômica da operação de crédito proposta. Portanto, como relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento de ordem legal ou material, o que opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 014, de 7 de junho de 2023. Paulo José Borges Cardoso, Francisco Rossoni Neto. Terceiro, voto vencido. Da análise da proposição, se destaca que o autor pretende realizar a operação de cujo ônus do pagamento das parcelas recairá sobre os ombros de outros 3 futuros gestores, ou seja, vai manter o ciclo perpétuo da administração pública de fazer conta pela qual não se responsabiliza. Instado a descrever razoavelmente onde, quanto e como vai aplicar tais recursos, o autor não apresentou qualquer informação complementar à mera alegação de previsão de investimento constante no texto da justificativa. Ainda cumpre observar que a operação de crédito autorizada pela Lei Municipal 1148, de 30 de novembro de 2021, onde o município tomou 6.700.000, ainda não foram tomados em sua integralidade. Segundo o relatório enviado pelo Poder Executivo, em 23 de maio de 2023, cerca de R$ 4.329.106,59, havendo ainda saldo superior a R$ 2 milhões a serem tomados por empréstimos, motivos pelos quais voto pelo parecer desfavorável da comissão. Volmir Grunfeld Reis, presidente. Muito obrigado, senhora vereadora. Coloco a matéria em discussão. Senhor vereador Valmir Grunfeld Reis. Eu não sei se é agora a hora, eu gostaria de pedir, senhor presidente, baseado no artigo 180 do regimento interno dessa casa, no inciso 11, peço vista desse projeto 14, na questão de não ter vindo ainda o esclarecimento pedido pela comissão sobre os projetos e detalhamento de onde vai ser aplicado esse dinheiro. Continua em discussão, depois a gente faz uma votação em relação à vista. A votação... Tá, então faremos uma votação nominal em relação ao pedido de vista, né? Lembrando que os... Tá. Então pode discutir o pedido de vista. Fica em discussão. O vereador Nene já fez os comentários em relação ao projeto. Continua em discussão. Senhor vereador Eli Stefanello. Senhor presidente, vereadora, os que nos acompanham através da televisão legislativa e também os que se fazem presente aqui nesta noite. Eu vejo, analisando bem o projeto e analisando que o município tem que dar andamento, continuidade nos trabalhos, não pode ficar parado. Ele tem aí essa margem até de 24 milhões para empréstimos, está pegando 15 milhões, e não será também aplicado, porque não há tempo hábil para aplicar mais de 4, 5, 6 milhões talvez, e é necessário que dê continuidade. E também, se o próximo prefeito, quem for, a gente não sabe, também poderá dar continuidade, como também aconteceu durante todas as administrações, que fica sempre esse investimento para pagar. Então, eu vejo que é de suma importância aprovar. Obrigado. Continua a discussão? Fazer só um comentário em relação à vista. Né, a gente, logicamente, vai votar aí conforme o regimento, né, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, concordo que a primeira, né, discordo da opinião de que antes da primeira votação já tem que ser feito pedido de vista. Né, na minha ideia, faz-se a primeira votação.
depois, né, procura ver se tem alguma irregularidade, se querem mais alguma informação, até porque foi feito alguns pedidos de esclarecimentos, e o pessoal está enviando, então daria tempo de chegar para a segunda votação. Mas, enfim, aí é uma opinião particular de cada um, né? E respeito totalmente a opinião do vereador Nene. Isso é só para fazer uma colocação. A gente tem um monte de obra, né? A administração pública está com diversas obras pendentes, e para dar sequência, né, ela fez alguma solicitação de empréstimo, né? O empréstimo da Finisa é um empréstimo interessante sob o ponto de vista de juros e de quantidade de opção. Por exemplo, você não consegue pegar todo esse valor de uma vez, você consegue pegar só uma pequena porcentagem, depois você tem que comprovar que você fez aquele determinado investimento, né? Porque ele não pode ser gasto em despesa que chamam de despesa corrente, né? Que é o que acontece no dia a dia ali da administração, mas sim, né, em projetos, em investimentos, em obras públicas, né? O que faz bastante sentido aí nesse momento. Continua em discussão. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Senhor presidente, eu não vou discutir o mérito do projeto. Não vou discutir o mérito do projeto, deixar para discutir o mérito do projeto no momento da aprovação. Estou discutindo a questão do pedido de vista. Eu me manifesto contrário ao pedido de vista pelo seguinte: como o senhor bem falou, é a primeira votação. Nós teremos mais uma. Teria uma semana hábil aí, que seria tempo suficiente para buscar essas informações que faltaram. A questão que já veio esse pedido esse projeto de lei com pedido com urgência especial, exatamente para haver tempo hábil de conseguir fazer essa operação de crédito, uma operação de crédito que bem falou aqui o vereador Eli, sendo que o município tem capacidade de endividamento de 24 milhões, o município está pegando 15, sobra ainda 9 milhões, coisa que a gente nunca viu acontecer, né, em administrações passadas aí. E outra coisa, esse valor parece ser muito, mas esse valor ele não chega a 14% do orçamento anual. Então, eu vejo que é razoável, mas, enfim, eu me manifesto contrário ao pedido de vista, porque existe uma semana toda ainda aí para frente, até a próxima votação, para que haja a possibilidade de buscar essas informações. Caso não conseguir essas informações, o momento oportuno seria na próxima semana. Mas a opinião é minha, senhor. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Valmir Grunfeld Reis. A pedido de vista, senhor presidente, é na questão que consultemos o jurídico até esse momento, e até esse momento não chegou as informações à nossa pessoa. É por isso que nós pedimos a questão de vistas. Continua em discussão o pedido de vista em si, especificamente. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vejo como razoável o pedido de vistas pelo seguinte: fazendo parte da comissão, foi feita a solicitação de algumas informações junto ao Executivo Municipal, e a gente acredita que, naquele momento, algumas das questões não cabia ser feito enquanto comissão. Até o senhor fez um comentário com relação a isso. Então, nós acreditamos, conversando com o vereador Valmir, que seria pertinente ser feito na ocasião das discussões. Foi consultado o jurídico da Câmara Municipal, não teria que ser na segunda votação, poderia ser na primeira votação, sendo que a resposta do Executivo Municipal ela vai ser a mesma, que nós não sabemos ainda, não é? E o pedido de vistas ele tem a qualificação de estar colocando algumas dúvidas que não foram sanadas, porque eu vejo que nós, enquanto legisladores, enquanto vereadores, não podemos aprovar um projeto com alguma dúvida. Eu acho que é muito razoável, muito importante, nós podermos sanar algumas dúvidas, até mesmo para que nós possamos levar à população o que é de fato, o que fundamenta de fato todo esse projeto. E eu vejo como importante também nós podemos levar à população
as informações concretas, prazo, o que vai ser investido, quanto que vai ser investido e em que vai ser investido. Então, o pedido de vistas ele não é nada mais, nada menos do que uma solicitação de informações. Por isso que eu acredito que é importante. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Eu talvez não tenha me feito entender muito bem, e, obviamente, que o pedido de vista pode ser feito a qualquer momento. A única coisa que eu questiono é o fato do pedido de vista ser feito em primeira votação, sendo que poderia ser feito em segunda, que seria a mesma situação. Esse projeto, se ele for aprovado em primeira e em segunda não for aprovado, ele não vai passar, o que daria uma semana de tempo, já que esse projeto já está há um certo tempo aqui, já voltou, foi e voltou, e pelas as informações que a gente tem de onde vai ser aplicado esse projeto, são tudo questões importantíssimas para a nossa população, coisas que vão fazer a diferença na vida da população de Corbélia. Então, quanto mais atrasar, pior. A gente sabe que existe um valor que foi liberado para que esses financiamentos aconteçam. Daqui a pouco, quando a gente liberar esse projeto de lei, chega lá, não tem mais o dinheiro para ser disponibilizado para o município. A minha única preocupação é essa, e como eu volto a falar, teríamos mais uma semana, né, tempo de buscar essas informações, para que na próxima semana poderia ser feito esse pedido de vista, sem problema nenhum, que na próxima semana eu até concordaria. E votaria favorável daí, caso contrário, caso houvessem dúvidas ainda. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Então, não havendo mais discussão, eu vou colocar em votação nominal o projeto de vista ao PLO 14. Ao pedido de vista. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. Eu voto não, senhor presidente. Senhor vereador Valmir Grondfeld Reis. Eu voto sim. Senhor vereador Eli Stefanello. Voto não. Senhor vereador Paulinho Zaquete. Eu voto não, senhor presidente. Eu, Emanuel Andrigufi, voto não ao pedido de vista. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Eu voto não. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Eu voto sim. Senhor vereador Ney Adair Palves. Eu voto sim, senhor presidente. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Eu voto não. Senhor vereador Maicon André Ruela. Eu voto não. Senhora vereadora Marili Sklotic Bloemer. Não, senhor presidente. Declaro o pedido de vista reprovado por maioria dos votos. Continuamos em discussão ao projeto de lei 14/2023. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Bom, senhores, agora a gente vai discutir o projeto em si. E como eu falei, a gente tem mais uma semana aí. É possível, sim, até a própria mesa tirar o projeto de pauta, se continuar dúvidas na próxima sessão. Eu não preciso nem pedir de vistas, eu sei que a razoabilidade e o bom senso da mesa faria isso. Esse financiamento, algumas pessoas falam, esse financiamento, o dinheiro, pega o dinheiro agora para os outros prefeitos pagar. Primeiro, quem paga não é o prefeito, quem paga é o Poder Executivo, é o município que paga. Dívidas sempre ficaram de um mandato para o outro, dívidas não, contas a pagar, financiamentos. Nós tivemos questões aí de financiamentos do próprio repasse da CACENC, que ficaram de uma gestão para outra e foram aprovadas. Agora, isso aqui não é dívida, isso é investimento. O município do tamanho do Porto de Corbélia, com a arrecadação que tem, se não tiver emendas parlamentares e não tiver financiamentos, não consegue fazer uma obra, porque o município não consegue ir lá fazer uma obra e parcelar em 20, 30 meses essa obra. Nenhuma empresa vem
e parcela. Não é como a gente que quer construir um puxadinho na nossa casa, nós vamos lá e parcelamos lá no material de construção, com a construtora. O município não, o município construiu, faz a medição e paga, é o pagamento à vista. Então, se não tiver um dinheiro, um montante de dinheiro, não consegue fazer. Se não tiver emendas parlamentares e se não tiver um montante. Esse valor, eu vou citar algumas coisas que a gente buscou informações, a gente tem conhecimento de algumas coisas que serão utilizadas esse dinheiro. Construção do novo parque de máquinas. Muitos de nós já cobramos aqui que se resolvesse o problema do parque de máquinas, do centro de eventos, né? Liberar o centro de eventos. Agora as festas juninas estão acontecendo, as escolas não têm onde fazer a festa junina. O parque de máquinas está lá, no centro de eventos. Como que o município vai fazer o parque de máquinas se não tivesse um recurso? Escola do ensino especial, né? É um recurso que vai ser investido esse dinheiro. Educação, temos aqui a secretária de Educação acompanhando. Contrapartida para a construção do CMEI da Penha, necessário para aquela comunidade. Pontes de concreto, né? Quantas vezes foram cobrados aqui, o vereador Eli, quantas vezes foi nessa tribuna e bateu e cobrou, e com razão, necessário. Nossos produtores agrícolas precisam de pontes de concreto. Pavimentação, na saída para Barra Bonita, mais uma das coisas que vai acontecer lá. Eu tomei o cuidado de anotar algumas coisas que eu lembrei. Vai ter uma pavimentação, fazer asfalto na continuação da Avenida São Paulo, onde está se instalando um novo parque industrial ali. Vários proprietários já estão dividindo seus terrenos, seus lotes ali para um novo parque industrial. Tem que ter uma pavimentação ali. Inclusive tem o terreno do município lá. Reforma do Centro Cultural. Dias atrás, acho que o vereador Claudino, salvo engano, né, cobrou isso, daqui da reforma do Centro Cultural. Reforma e ampliação da Escola Castro Alves. Tá, também. Reforma e ampliação do CMEI da Vila Unida. Necessário, né? Os CMEIs aí estão todos superlotados, é necessário. Drenagem e pavimentação na Vila da Escuridão, lá na Penha. Acho que todos os vereadores aqui cobraram já alguma coisa, uma intervenção tão necessária lá para aquela comunidade da Penha, né? Reforma e revitalização do estádio municipal. Os vestiários, dá é necessário o esporte. Revitalização do lago. O município já não está mais contando com o dinheiro que venha de fora para revitalizar o lago. Vai fazer com isso daqui. Tudo bem, vai ficar para as próximas gestões pagar, mas as próximas gestões não vão precisar mais fazer isso. E as próximas gestões vai sobrar. Se fosse hoje, sobraria ainda 9 milhões de capacidade de endividamento para o município. A maioria dos Nova Aurora, agora há poucos dias, a Câmara aprovou 8 milhões para revitalizar uma avenida. Semana passada, se não me engano, passou o projeto na Câmara de Nova Aurora, para revitalizar uma avenida. Então, e como eu falei, acho que não chega a 14% do orçamento anual do município. A gente vê hoje os produtores, o agronegócio, todo mundo financia, vai lá, financia máquinas, financia equipamentos, financia a própria, o plantio, né, para poder trabalhar melhor, porque o juro compensa, porque vale a pena. Isso aqui é uma linha de crédito para o poder público, para as prefeituras. É uma possibilidade única que temos. E provavelmente parte desse dinheiro que vai se pegar agora vai ficar para a próxima gestão gastar. Não vai conseguir gastar tudo isso. Importante dizer que o município não vai chegar lá, a partir do momento que aprovar essa lei, vai lá na Caixa Econômica e vai pegar os 15 milhões. Não. Vai ter esse crédito lá. Não vai começar a pagar juros desse dinheiro que vai estar lá. Só vai pagar juros do dinheiro conforme for construindo, conforme for
fazendo as obras, vai pegar o dinheiro e vai pagar. Se fizer uma obra de 2 milhões, vai pegar 2 milhões e vai pagar juros sobre os 2 milhões. Então, eu vejo como uma oportunidade única para que todas essas coisas que eu falei, e muitas outras que eu não lembro aqui no momento, possam acontecer no nosso município, que são coisas necessárias, coisas que as pessoas nos cobram e que nós viemos nessa tribuna muitas vezes e cobramos do Poder Executivo e queremos que faça. Mas nós não apontamos o dinheiro, não temos a fonte do recurso. Então, essa é uma das possibilidades de fazerem aquilo que nós tanto pedimos. Obrigado, senhores. Continua em discussão o senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pego a fala do vereador Paulo e digo o seguinte, é disso que nós estamos falando. Agradeço ao senhor pela boa explanação. Eu acredito que é unânime a nossa opinião com relação à questão desse projeto. Não há, assim, divergência entre nós, os 11 vereadores, quanto à importância e à necessidade de um recurso para investimento. Não temos dúvidas. A preocupação nossa está, enquanto agentes fiscalizadores do município, em estar a par do que nós vamos estar fiscalizando. Então, quando foi feito aqui uma solicitação, um pedido de vistas também, vem aí a questão. Por exemplo, quais os locais, o que nós pediríamos, não é? Quais os locais especificamente que foram elencados as obras de drenagem, infraestrutura, pavimentação, nos distritos, no município. Com relação à construção do parque de máquinas, existe um projeto de engenharia, arquitetura, quanto vai ser investido? Projeto para investimento e revitalização do estádio municipal, quanto vai ser gasto lá? O que vai ser feito? Qual o projeto proposto para o centro cultural? O que vai ser feito lá? Quanto vai ser investido? O que vai ser feito de fato naquele local? São coisas simples. Referente à construção do centro esportivo do bairro Jardim Vera Lúcia, trata-se de uma reforma do local já existente ou da implantação de um local novo, já fiquei sabendo que é um local novo. Solicitamos o projeto com o valor estimado. Gente, claro que é uma questão muito pessoal. Eu, quando fui construir minha casa, que financiei pela Caixa Econômica, eu precisei de entregar um projeto com o valor para a Caixa Econômica. Então, acho que não é demais eu, enquanto vereador, solicitar esse tipo de informação. No que diz respeito à ampliação do CEMEI, Construindo o Saber, lá na Vila Unida, especificamente o que será feito, qual o valor será investido. Então, a gente solicita projeto, com proposta de investimento. Nós devemos satisfação à população, sim. É dinheiro público que vai estar sendo investido, e ninguém aqui está trabalhando com crianças a ponto de sermos tão analfabetos políticos e economicamente, de não termos noção de que o município precisa de fazer esse empréstimo. E mais, se fosse 30 milhões que tivéssemos a capacidade de fazer o empréstimo, deveria de fazer. Mas nós temos a responsabilidade de estar informando a população. E a população vai nos cobrar sobre isso. O que vai ser feito? A não ser que alguém tenha informação privilegiada, eu sei que não, e tem esses projetos em mãos e possa sair apresentando à população depois. Eu acho que não era muita coisa. Eu parabenizo cada um pelo ponto de vista democrático, de não ter apoiado a questão do pedido de vistas, mas era algo nesse sentido que nós estaríamos fazendo aqui agora. Se a população que está nos assistindo, acredito que isso aqui é pedir muito, querer saber onde vai ser aplicado o seu dinheiro, aí eu acho que eu estou no lugar errado. Onde vai ser aplicado o seu dinheiro e em que vai ser aplicado para que eu possa, e os outros 10 aqui, estar fiscalizando depois. Eu acredito que isso não é muito, não. E, inclusive, não vamos ser atendidos com o pedido de vista, não vamos ficar sabendo disso aqui. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Senhor vereador Valmir Grondfeld Reis. Eu gostaria aqui de ressaltar o que o professor Chico falou com respeito à população nos cobrar.
Se nós acompanharmos agora nas redes sociais aqui, onde estão acompanhando a nossa casa, vocês podem ler o que a população está falando e o que está pedindo. É as informações que nós pedimos. É isso que nós queremos, mostrar para a população onde que vai ser investido esse dinheiro, né? Não uma coisa genérica, sem saber onde vai ser, dado um crédito. Sendo que a coisa mais importante que temos que saber aqui, que alguns meses atrás aqui, há um ano e pouquinho atrás, nós, vereadores, deliberamos aqui para a nossa administração municipal 6.700.000. Do mesmo jeito dessa agora. 2 anos de carência com 10 de parcelamento. Essa administração não paga sequer 1 centavo. Quem vai pagar os próximos. Então, essa é a minha questão também que fica em dúvida. E na questão que as pessoas vêm pedindo aqui, os projetos, andamentos, onde vai ser aplicado, qual o valor, em qual localidade, para que nós possamos, assim, fiscalizar. É essa a função do vereador. Esses 6.700.000 que nós liberamos aqui, sem ter feito todos esses questionamentos aqui, na questão de pedir os projetos todos, foi gastado quase 4 milhões desses 6.700.000. Ainda falta um montante para gastar. Eu pergunto aos senhores, chegou até os senhores os projetos do que esses que foram feitos? Os senhores analisaram? Estão fiscalizando? E esses outros que vão vir, que tem ainda falta gastar esse dinheiro, tem projeto desses dinheiro que ele já tem para liberar? Os senhores sabem se tem algum projeto? Seria esse, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão, o senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Eu gostaria de esclarecer uma situação aqui. Se, de repente, alguém pensa que eu tenho informações privilegiadas, não, eu não tenho. Eu tenho bastante tempo para buscar as informações. Qualquer um que for lá na Secretaria de Obras e sentar com o secretário de Viação e Obras, ele abre o notebook lá e mostra todos os projetos que ele tem lá. Assim como eu vi. Só para deixar claro isso, senhores. Semana toda correndo atrás disso. Muito obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Lembrando que a gente vai atrás dos esclarecimentos. A gente sabe a maioria do que... A gente sabe que existe, primeiramente, uma organização e alguns objetivos a serem cumpridos pelo Poder Executivo, né? Com algumas obras, enfim, que estão pendentes. E diminuiu em todos os municípios aí a arrecadação, né? Tanto é que a gente tinha uma expectativa de receita um pouco maior dessa que a gente conseguiu no ano passado, o que dificultou, inclusive, terminar algumas obras que se encontram pendentes. Essa situação de esclarecimento, né? Se fosse uma situação assim, beleza, para fazer um contentamento em relação aos vereadores, eu vou fazer uma lista de projetos aqui e vou encaminhar de qualquer forma, até porque não existe um vínculo em relação ao dinheiro que se pega com a informação do que eu vou ou não fazer, ou seja, a gente não pode cobrar mais ou menos nesse sentido. Então seria muito fácil, eu acho, para o Executivo fazer qualquer documento e mandar para cá, coisa que não é o perfil de lá, né, pelo que mais ou menos eu entendi. O que acontece que, para liberar o financiamento, vai existir um projeto, ou seja, eles vão conseguir reservar, é como se fosse uma reserva de dinheiro, não quer dizer que vai fazer o financiamento dos 15 milhões amanhã, mas é uma reserva de recursos, ou seja, eu tenho uma reserva de recursos numa instituição com um juro atrativo. Eu faço um projeto, por exemplo, de 2 milhões e daí eu peço a liberação para eles. É como se fosse um caminho um pouquinho diferente. Então, talvez seja por isso, e a gente muitas vezes não é a ideia assim, que vai aplicar tudo, que o próximo prefeito que vai pagar. Talvez seja o próximo prefeito que vai entregar essas obras, né? Não é necessariamente esse prefeito, até porque a gente sabe que a obra privada, se você começar ela hoje, muitas vezes, se você for fazer uma casa hoje, você só vai terminar daqui 2 anos. Então, a maioria dessas obras, acredito que mais de 50%, serão entregues pelos próximos administradores. Continue em discussão, senhores vereadores. Não havendo mais discussão, coloco em votação nominal. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. Meu voto é sim, senhor presidente.
Senhor vereador Valmir Grunfeld Reis. Meu voto é não. Senhor vereador Eli Stefanello. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Paulinho Zachetti. Meu voto é sim, senhor presidente. Eu, Emanuel Andrigo Uffi, voto sim. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Eu voto sim. Senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Pela falta de esclarecimento, eu voto não. Senhor vereador Ney Adair Paules. Eu voto não. Senhor vereador Marcos Edson Jandrei. Meu voto é sim. Senhor vereador Maicon André Ruela. Sim. Senhora vereadora Marilis Klotzke Bloemer. Sim, senhor presidente. Declaro aprovado por maioria dos votos. Podemos dar continuidade, senhora secretária. PDL 001-2023, de autoria da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, dispõe sobre a aprovação das contas do município de Corbélia relativas ao exercício 2020. Está de novo aqui. Pois é. Tá, mas está duas vezes. Não tem problema, pode ir. Está aqui. Então, vamos para a indicação de número 51, de autoria do vereador Maicon André Ruela. Indica ao Executivo Municipal que gestione aos órgãos competentes da administração para que seja realizada a construção de um quebra-molas na Rua Jasmim 674, sentido Barra Bonita. O vereador que subscreve no uso das atribuições constantes no regimento interno desta Casa de Leis indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal para que seja realizada a construção de um quebra-molas na Rua Jasmim 674, sentido Barra Bonita. O vereador justifica que moradores procuraram por este vereador, cobrando providências no sentido de colocar o quebra-molas na rua acima mencionada, para inibir os motoristas que trafegam em alta velocidade, colocando em risco a integridade física dos munícipes e também para evitar acidentes no local. Portanto, pede para que a presente indicação seja atendida. Vereador Maicon André Ruela. Muito obrigado, senhora primeira secretária. Coloco em discussão, dando preferência ao autor da matéria, senhor vereador Maicon André Ruela. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, os demais que estão assistindo aqui, né, presencial, a nossa secretária de Educação, a Silvia, uma honra você estar assistindo hoje aqui, né? Essa indicação é na Rua Jasmim, que fica abaixo da subestação. E realmente ali, eu não sei se precisa ser feito um quebra-mola, mas eu coloquei como quebra-mola, mas também eles podem mudar essa sugestão, colocar placas de indicação, porque os carros descem com uma velocidade muito absurda ali, né? O vereador Claudino também já tinha feito essa mesma indicação, não sei se é o mesmo local ali, que fica na Rua Jasmim, 674, próximo dos moradores, que tem muita criança, o movimento ali é sempre da meio-dia, que os carros descem com muita velocidade. Então, eu peço assim para o Poder Executivo olhar com carinho, atender esse pedido, ou com quebra-mola, ou com placa, ou com qualquer tipo de segurança, porque ali é um risco bem grande para as crianças que trafegam aquele local. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Só para corroborar aí com o pedido do vereador Maicon, é extremamente necessário um redutor de velocidade. Placas eu acredito que não vai resolver, Maicon, porque a gente sabe que tem placas em todos os locais aí de redução de velocidade e as pessoas não respeitam. Precisa, sim, um redutor de velocidade, um quebra-molas, uma lombada, seja qual for a denominação. E deixar claro que não é lá na descida, né, Maicon? Não é lá depois que começa, é aqui em cima. Aqui em cima, antes de fazer a curva e começar a descer. Ali o pessoal está descendo de alta velocidade. Já me pediram isso em outras situações, em outras pessoas, então sou totalmente favorável e digo que é extremamente necessário. Se estiverem ouvindo aí, o pessoal da Viação e Obras, que olhem com atenção, porque é necessário sim. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Senhor vereador Claudino Dias de Lara. Obrigado, senhor presidente.
Antes de falar um pouquinho sobre esse quebra-mola, Maico, quero parabenizar a nossa secretária, Silvia, que se faz presente aqui neste momento, juntamente com o seu filho Lucas, o Sandro Pivoto, com seu filho Vitor Hugo, o Lira, com sua namorada, tua prima? Sua prima, e a Fernanda. Obrigado pela presença de vocês neste momento, pessoal que nos acompanha em suas casas. Maicon, claro que é de grande valia esse quebra-mola. Você comentou no início que talvez eu teria o feito. Não foi esse. Mas todo quebra-mola, toda placa de sinalização, todo redutor de velocidade, o que é para evitar acidente, para contribuir com a educação de nós, motoristas, é sempre bem-vindo. Com certeza a gente apoia, sim, e como o Paulo do Raio X falou, é de grande valia e muito importante. E como o Paulo mencionou, acredito que o secretário de Aviação e Obras, o Piovesan, esteja nos escutando, nos vendo neste momento. O que eu fiz o pedido foi lá embaixo, bem de frente com a Chácara Matos. Então, eu estou aguardando para que aquele quebra-mola, aproveitando já o gancho, para aquele quebra-mola, o redutor de velocidade, também seja feito lá. Totalmente a favor do teu pedido, Maico. Um abraço. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 52, de autoria do vereador Maicon André Ruela. Indica ao Executivo Municipal que gestione aos órgãos competentes da administração para que seja feita adequação e manutenção nas calçadas da Avenida Rio Grande do Sul. O vereador que subscreve no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal para que seja feita a adequação e manutenção nas calçadas da Avenida Rio Grande do Sul. Tal solicitação se faz necessária pela dificuldade encontrada pelos pedestres e pessoas com dificuldade de locomoção. As calçadas estão deterioradas. Tal providência proporcionará segurança e melhor qualidade de vida a quem necessita utilizar as mesmas. Portanto, pede para que a presente indicação seja atendida. Vereador Maicon André Ruela. Muito obrigado, senhora vereadora. Coloco em discussão, dando preferência ao autor da matéria, senhor vereador Maicon André. Como já foi dito ali na justificativa, né, a Avenida Rio Grande do Sul, vindo ali da Estação do Corpo e seguindo para frente, as calçadas estão muito cheias de buraco. Pode ser dado uma consertada, porque os cadeirantes eles não estão conseguindo andar na calçada. E os idosos também, né? A gente pede um carinho, assim, que eles passam por ali, dão uma olhada no momento, como que está, porque tem muito buraco. Então, se tiver um material ali no departamento e eles poderem passar ali para tampar, pelo menos, as falhas das calçadas, a gente fica muito agradecido. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Requerimento número 23, de autoria do vereador Ney Adair e Francisco Rossoni. Requer cópia integral do processo administrativo número 080 de 2023, pregão eletrônico número 030 de 2023, registro de preço número 76 de 2023. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições constante no regimento interno desta Casa de Leis requerem, nos termos do artigo 181 do regimento interno, que seja prestada cópia integral do processo administrativo número 080, pregão eletrônico 030, registro de preço 076, todos de 2023, que tem como objetivo
objeto a contratação de carro de som que pode chegar ao custo de R$ 12.666 por mês e ao custo de R$ 152.000 por ano. Os vereadores justificam que, em razão do elevado valor e quantidade de licitantes, é relevante a verificação da regularidade e necessidade da contratação. Vereadores Ney Adair e Francisco Rossoni. Muito obrigado, senhora vereadora. Coloco em discussão, dando preferência aos autores. Senhor vereador Ney, senhor vereador Francisco. Passo a palavra ao senhor vereador Ney Adair Paulos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, todos os munícipes aqui presentes, quem nos assiste através da TV Câmara, meu boa noite a todos. É assustador ver esse preço aí, essa tomada de preço aí para divulgação. Então, a gente gostaria de pegar e que o município nos mandasse cópia dos documentos pedidos nesse requerimento aí, para a gente fazer uma avaliação, para ver o que realmente está acontecendo, e daí depois poder justificar para a população, para os munícipes que nos cobram esse trabalho de fiscalização. Muito obrigado, senhor vereador. Continue em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que concordarem que permaneçam sentados e os que discordarem que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Eram essas as proposições para esta sessão, senhor presidente. Então, concluídas as matérias da ordem do dia, os vereadores que pretendem fazer suas manifestações pessoais já podem se inscrever para fazer uso da tribuna. Convido o vereador senhor Claudino Dias de Lara para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhoras e senhores, o pessoal que nos acompanha em suas casas, o pessoal que nos acompanha aqui presencialmente, sejam bem-vindos e aguardamos sempre a visita e a companhia de vocês. Para nós aqui é uma honra. Eu quero, iniciando a minha conversa, eu quero falar um pouquinho da Escola Tancredo Neves, em nome da diretora Ana Danalora. Tivemos uma festa junina esse final de semana lá, muito boa, muito bem elaborada a festa junina, no qual eu participei. E os quentões estavam de primeira, pé de moleque, pipoca. Então, parabenizo a diretora e toda a sua equipe, os professores, os funcionários lá, porque eu sei que uma festa junina dá bastante correria, dá bastante trabalho. Quando se pensa em fazer uma festa, já começa o trabalho, o planejamento, a dedicação. Então, corre para cá. Tenho certeza absoluta que foi uma festa bastante satisfatória para aquela comunidade, e o povo daquela comunidade, do Jardim Vera Lúcia, participou. E eu estive marcando presença, juntamente com o André Lira, lá que estava no som, fazendo a locução daquele som, muito bom, muito com destaque, viu, André? Parabéns. Então, dizer assim, pessoal do Jardim Vera Lúcia, Escola Tancredo Neves, em nome da nossa secretária Silvia, aí vocês estão de parabéns, mesmo. Quero falar um pouquinho de esporte. Eu sei que aqui em Corbélia nós temos o futsal, que sempre está em destaque, o handebol em destaque, futebol de campo, né, suíço, e vôlei. Mas tem um esporte que se destacou e muito esse final de semana a nível de Brasil, né? Então, quero parabenizar o professor e os alunos que participaram. No Campeonato Brasileiro de Kickbox, ou Kickchute, acho que é Kickbox que se fala corretamente, né? Ocorreu no último dia 10/6, o Campeonato Brasileiro de Kickbox em Curitiba.
E os atletas de Corbélia mostraram seu talento e determinação, conquistando resultados impressionantes, apesar das dificuldades financeiras e das restrições de trabalho. Esses lutadores não se deixaram abater e representaram Corbélia com muito orgulho. Destaque de Corbélia foram quatro alunos, né, que obteve excelente desempenho, alcançando o 7º lugar no geral, na competição. Para chegar ao Campeonato Brasileiro, era necessário passar pelo Campeonato Paranaense, uma seletiva na qual era preciso ficar entre os 3 primeiros colocados, entre os destaques da equipe de Corbélia. Então, esses quatro desportistas, né, de Corbélia, que participaram da seletiva, que participaram do Campeonato Paranaense, daí foi a nível de Brasil. Olha quem são. Leonardo Patene, de apenas 13 anos, conquistou o 8º lugar no Light Contact e o 11º lugar no King Light, ambos, na categoria de 13 a 15 anos, de até 25 quilos. Então, eu acredito que o Edson Patene, funcionário da prefeitura, que trabalha na educação, com certeza está orgulhoso do seu filho. Também o Alan Vitor de Lima Zelinski brilhou ao alcançar o 3º lugar no Light Contact e o 6º lugar no King Light, na categoria de 13 a 15 anos, até 69 quilos, acima de 69, respectivamente. Terceiro é Lucas Martins, conquistou o 13º lugar no Light Contact e o 6º lugar no King Light, na categoria adulto. Faixa colorida até 63 quilos. Eu acredito que esse aqui deve ser o professor, né? Leonardo Pereira do Nascimento. Este é o professor. Leonardo Pereira do Nascimento garantiu o 3º lugar no Contact, na categoria adulto, faixa colorida até 84 quilos. Esses 4 foram a nível de Brasil. Olha só, o professor Leonardo Nascimento e o Lucas Martins, Leonardo Patene, Alan Zelinski, dando orgulho para o nosso município, levando o nome de Corbélia e do oeste do Paraná. Os atletas ficaram entre os 4 melhores estados do Brasil. Ó, entre os 4 estados do Brasil. Os atletas ficaram com muito orgulho e competitividade. O Campeonato Brasileiro teve a participação de 22 estados brasileiros. Nossos atletas ficaram em destaque, dando orgulho para Corbélia, seus familiares, para todos nós aqui do nosso município. Também um agradecimento ao nosso executivo, porque a gente sabe, percebe que todo o iniciante, todo o atleta, quando pratica, seja ele qual for o esporte, não é fácil, ainda mais quando tem que sair do nosso município, do nosso estado, muitas vezes. Aqui foi em Curitiba, né? Mas quando tem que sair do nosso estado, até mesmo da nossa cidade, as dificuldades são grandes. Conversei com o Edson, né? Ele, além de eles fazer aquelas promoções que tem que fazer para arrecadar algum dinheiro, o município de Corbélia, em nome do prefeito, Dr. Giovanni, ajudou com o transporte e boa parte da alimentação desses atletas. Então, a gente fica sempre na torcida e dizendo assim, tem aquela frase que diz que o esporte salva vidas, o esporte renova a alma, o esporte é bom, o esporte é para todas as idades, esporte é saúde. Então,
Os 4 atletas aí de Corbélia estão de parabéns, pode contar sempre com o apoio dos corbelienses e naquilo que for necessário, com certeza, eu acredito que o nosso Dr. Giovano, prefeito de Corbélia, não mede esforços para ajudar nessa questão. Senhoras e senhores, no momento era isso. Quero desejar a todos uma excelente noite, uma excelente semana a todos. Fique com Deus. Muito obrigado, senhor vereador. Convido agora a senhora vereadora Marili Sklotsky Bloemer. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam, cumprimentar a Silvia e assim, que é a nossa secretária, assim cumprimentar a todos que aqui estão. Uma boa noite. Infelizmente, né, para início aqui da minha conversa, quero me solidarizar com o município de Cambé. Infelizmente, mais uma vez aconteceu aí o tiroteio, um ataque a uma escola, né, qual todos nós, pais, mães, professores e população, a gente se sente muito triste e preocupados com essa situação. E o que me chamou a atenção, secretária, foi que, infelizmente, ali no local já houve um óbito, né? E eu acho que vi uma reportagem que o outro também faleceu no hospital, era um casal. E o que me deixa, assim, de certa maneira, até um pouco animada, é que o professor que conteve o atirador tinha participado aí do treinamento, né? Do treinamento para isso, né? Das escolas. Acredito que os nossos professores, pelo que eu soube, também passaram por um treinamento, né? Esses dias, né? E que bom que eles estão sendo preparados, porque se não fosse esse professor, a tragédia seria muito maior, né? Então aí o município de Cambé está de luto por mais uma tragédia. O estado do Paraná, o Brasil, com certeza. Estive fora aí na semana passada, participando aí de um evento em Curitiba, Política Municipal de Saúde da Mulher, práticas de governo desenvolvidas através da Procuradoria Especial da Mulher. Nosso presidente, na semana passada, comentou um pouco, né, sobre o assunto. Lá estive eu, a Ana, aqui da Câmara, e a servidora Verli também, porque essa procuradoria, se implantarmos aqui na nossa Casa de Leis, ela deve ser ocupada aí por mulheres, né? Nós temos aqui várias mulheres, né? Tem a Ana, a Verli, a Luciana, a Luana, a Dorlene. Então, assim, elas foram junto para que a gente pudesse ouvir, tirar dúvidas e vendo aí a possibilidade da implantação aqui na nossa Câmara, para que a gente possa fazer para que a gente possa trabalhar por essa procuradoria, que vem de encontro aí a muitas pautas importantíssimas do atendimento à mulher, tanto no que diz a violência, quanto na prevenção, de uma maneira geral, com palestras, com campanhas, com reuniões, com encontros, tudo que a gente pode fazer antes, né, de prevenção, para que nada aconteça. Também, na sexta-feira, ainda nem deu tempo de falar com a secretária, mas eu acredito que as suas companheiras já devem ter passado para você, né? Mas, na sexta-feira, saiu um pouco do curso, porque tínhamos uma visita agendada no Instituto ICO. A Elise e a professora Franciele, da Secretaria de Educação, foram na sexta-feira para juntas nós irmos lá fazer essa visita nesse instituto, que faz um trabalho de excelência. Inclusive, lá na entrada, tem uma escrita enorme, secretária: somos excelentes em incluir. Então, assim, um trabalho maravilhoso, um trabalho com pais, especialmente com pais, cuidadores e familiares de autistas. A gente foi muito bem recebida, ouvimos só coisas boas, voltamos de lá, assim, cheias e esperançosas, para que alguma coisa do que vimos lá a gente possa trazer aqui para o nosso município. E essa semana, o vereador Claudino falou sobre o esporte, essa semana também está em Curitiba, mais precisamente no Centro de Treinamentos do Atlético Paranaense, o atleta Gilmar Tavares da Silva,
acho que ele deve ter uns 10 anos, eu acredito, né? 10, 11 anos. Ele é filho da Cristine e do Nelson, lá de Ouro Verde. Aluno da Escolinha de Treinamento de Ouro Verde, professor Jean. Estamos na torcida aí pelo Gilmar, que vai tentar passar aí para a escolinha do Atlético Paranaense. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigado, senhora vereadora. Convido agora o senhor vereador Paulo José Borges Cardoso. Novamente, boa noite a todos. Boa noite, nosso secretário de Educação, que está aí, constantemente está aqui, né? Eu gostaria que todos os secretários estivessem aqui na segunda-feira, seria importante. Bom, a gente tem um bate-papo, bom a gente ouvir, ser ouvido. Parabéns aí pela sua presença e obrigado. Quero, em primeiro lugar, aqui parabenizar nosso prefeito pela aprovação das contas de 2020, né, que acabamos de aprovar e veio com parecer favorável pela aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Isso é bom não só para o prefeito, é bom não só para os vereadores, é bom para a população. Significa que o dinheiro foi bem cuidado, foi bem administrado e as coisas andaram corretamente. Então, parabéns, prefeito, aí, pela aprovação das contas de 2020, que é o grande terror aí dos prefeitos, o Tribunal de Contas. Parabenizar também, como parabenizou aqui o vereador Claudino, né, que me antecedeu, também conversei muito aí com o Edson Patene, e com certeza merece os parabéns, sim. O Lucas, o Leonardo, o Alan, professor Lucas, né? Eu acho que eu me enganei aqui em alguma das coisas que o Patene me mandou aqui. Mas, enfim, como foi falado aqui pelo vereador Claudino, o professor Leonardo, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa errada nas minhas anotações aqui. É o Leonardo Nascimento, professor, o Lucas Martins, Leonardo Patene, 2 Leonardos, realmente, e Alan Zielinski, né? Participação de 22 estados nesse campeonato brasileiro, e os atletas de Corbélia fizeram bonito. Então, parabéns ao professor, parabéns aos atletas, parabéns ao Edson, né, que foi, além de, como motorista, foi acompanhando seu filho. Edson também é atleta, vai participar nos próximos dias de outro campeonato. Como falou o vereador Claudino, é mais uma modalidade, né, que está se destacando aí. Temos que valorizar, temos que incentivar, pois é importante todas as modalidades serem lembradas. Parabéns, realmente, continuem assim. Merece todo o nosso respeito e a nossa gratidão por nos representar muito bem aí. Resta saber, não sei, né, questão da Bolsa Atleta, né, que algumas categorias acabam tendo, outras não tendo. Nós temos uma lei aqui que possibilita um incentivo monetário para esses atletas que vão representar nosso município fora. Então, é importante ver essa questão também. Eu quero falar de um assunto aqui que eu ouvi durante a semana, várias reclamações, e eu fui buscar informação. Todo mundo, ou grande parte das pessoas, já viram ou ouviram falar da situação que está ficando o novo recap que aconteceu lá na Avenida Rio Grande do Sul, no final da Rio Grande do Sul. Aí eu me preocupei também, fui lá ver, fui buscar informação, e fui até a Secretaria de Diversão e Obras, buscar essas informações, falei com o secretário, e ele me passou o seguinte: não, aquilo lá não é uma obra nova, aquilo lá foi cobrado para que eles refizessem deixa eu ver qual que é, concorrência na Avenida Rio Grande do Sul. Concorrência 2 de 2020, né?
que essa empresa, a empresa IMAP, fez o recap, estava ruim, chamaram a empresa para refazer, a empresa veio e fez aquela porcaria lá de novo. Então significa o quê? Aquilo lá não é a obra ainda definitiva, eles vão ter que vir refazer de novo. Aliás, uma coisa que nós sempre cobramos aqui, várias vezes foram cobrados aqui nessa tribuna por vários vereadores, que os asfaltos ruins fossem, as empresas fossem notificadas e cobradas para ir refazer, e fizeram. Está aqui. Concorrência 1 de 2019, empresa IMAP, referente à Rua Flor de Lis, Rua Orquídea, Rua Miosotes e Avenida Paraná. Todos estão notificados para vir aqui refazer o que está ruim. Concorrência 1 de 2020, empresa IMAP também, Rua Hortência e a Avenida Santa Catarina. Concorrência 4 de 2020, da IMAP, aquela rua ao lado da Copavel. Até perguntei para o Marquinhos agora há pouco aí, para me lembrar o nome que foi, passou uma lei há pouco tempo aqui, nessa casa, referente àquela rua, Hilário Sudbrac. Se vocês passarem lá, vão ver que está toda esburacada. A empresa foi notificada para vir refazer. Tomada de preço 22 de 2018, empresa IMAP também. Avenida Independência, na Penha. Concorrência 2 de 2020, Avenida do Rio Grande do Sul, que é referente a essa que a gente está falando. E a tomada de preço 22 de 2019, Minerpal, a empresa. Eu mesmo escrevi, não estou conseguindo ler o que eu escrevi. Empresa Minerpal, tomada de preço 22 de 2019 e tomada de preço 3 de 2019, Minerpal também, Avenida Independência, na Penha. Mas faltou um aqui também que eu acabei esquecendo. Já vou verificar aqui para passar a informação correta da Minerpal aqui que eu acabei de falar. Agradecer o secretário de Viação e Obras aí que me passou essas informações. Aliás, eu tenho ido buscar bastante informações com ele está sendo bem solícito de passando as informações. É importante isso. Tomada de preço 22 de 2019, Minerpal, Rua Orquídea. E a tomada de preço 3 de 2019, Avenida Independência, na Penha. Então, para deixar claro para as pessoas que estão preocupadas, e eu admiro, eu gosto quando as pessoas se preocupam, que avisam a gente, que a gente vai buscar informação, que a gente corra atrás disso. E muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas mandaram mensagem falando da situação que está ficando aquele recap que acabou de fazer, apesar da chuva, enfim. Mas é óbvio que foi uma coisa mal feita novamente. Quer dizer, eles vão ter que refazer o que foi refeito. Mas o importante, tanto inclusive o secretário me falou, tanto é que não foram pintadas as faixas ainda, não foi feita a sinalização, porque eles vão ter que vir refazer de novo o que está errado. Então, eu fico feliz de saber que depois de muitas cobranças, e parabenizar aí a equipe da engenharia, do Departamento de Viação e Obras, que está buscando essas empresas para virem refazer essas recapagens, esses serviços que foram prestados aí no município de Corbélia, que foram pagos e ficaram ruins. Né? Existe uma garantia de toda a obra. Então, para tranquilizar aquela população lá da Avenida Rio Grande do Sul, as pessoas que estão preocupadas, não se preocupem. Vai ser refeito esse serviço, segundo eu tenho aqui as informações, para que o município também não fique arcando com despesas sem ter uma obra de qualidade. Necessário, essa fiscalização é importante. Eu mesmo fiz cobranças várias vezes nessa tribuna para que isso acontecesse. Então, parabéns aí à secretaria responsável por buscar essa restituição dessas empresas e nada mais justo, pois é o dinheiro da nossa população que está investido, né, em todas essas obras aí que foram citadas aqui. Então, eu respiro mais aliviado com relação a isso. Como eu falei, fui lá na Secretaria de Viação e Obras buscar essas informações, entre outras que eu repassei ali, para deixar claro, eu tenho buscado informações, eu não estou votando nada às escuras. Eu tenho as informações necessárias aqui, aquelas pessoas que me procurarem, eu posso passar todas as informações concretas. Ok? Boa noite, senhores, e uma boa semana a todos. Muito obrigado, senhor vereador.
Convido agora o senhor vereador Francisco Rossoni Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite mais uma vez a todas as pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara, que estão nos assistindo aqui presencialmente. É muito bom poder estar conversando com vocês e levando um pouco do nosso mandato, pelo menos da parte falada, conversada, nesse momento. Eu venho aqui hoje, inicialmente aqui, pegando um gancho da fala do Claudino e do Paulo, parabenizar aqui os meninos que estão representando muito bem Corbélia através do kickboxing. Há um tempo atrás já conversei com eles, era um problema sério a questão do investimento, tudo é caro, as viagens têm um custo, e aos poucos eles foram conseguindo e foram conquistando aí seu espaço a nível estadual e até mesmo nacional. Muito bom ver vocês prosperando e levando o nome de Corbélia adiante. Muito obrigado por nos representar e parabéns mais uma vez. Gostaria de parabenizar também a diretora Ana e, através da diretora Ana, a nossa secretária Silvia aqui, pela maravilhosa festa junina na Escola Municipal Tancredo Neves, e parabenizo toda a comunidade escolar, que eu participei da festa, ficou uma festa muito agradável, muito bacana. Eu acredito que o ambiente aconchegante que faz com que a gente se sinta muito bem, é maravilhoso participar. E agora, claro, vou falar de uma coisa muito triste, que já foi dita aqui, né? Mais uma vez, nós falando da segurança nas escolas, e com o passar dos dias a gente acaba esquecendo e vem à tona aí mais uma vez um atentado, né, um atirador, no caso, que aconteceu ali na escola de Cambé. Não é questão de culpar, né, o culpado foi esse louco, esse bandido, mas a gente fica levantando a ideia de que é necessário nós discutirmos cada vez mais sobre essa questão de segurança nas escolas, de segurança nos CMEs, ou seja, em qualquer espaço em que está sendo recorrente, ou seja, com mais frequência, esse tipo de situação. Ali, se eu não me engano, me corrijam, são 2 vidas que foram ceifadas, e numa situação que o indivíduo foi lá simulando que estava buscando um documento, algo nesse sentido, e aconteceu o que aconteceu. Então, a gente se solidariza, meus pêsames a todas as famílias e à comunidade escolar de Cambé, daquela escola. E, infelizmente, depois que as vidas se vão, não tem muito mais o que fazer, senão pensar o que fazer para que não ocorra de novo. E é muito difícil, porque o bandido ele tem o fator, né, o efeito surpresa. É muito difícil de conseguir surpreendê-lo, porque ele que surpreende. Agora eu quero falar um pouco aqui com relação ao PLO 14, que nós falamos, nós discutimos hoje aqui um pouco, e dizer o seguinte: foi feito aqui um pedido de vistas, foi percebido, claro e evidente, que a maioria, pelo menos, dos vereadores não aceitaram o pedido de vistas, e eu acredito ainda que seria muito razoável nós levarmos adiante esse pedido de vistas hoje já, para que nós pudéssemos sanar aí algumas dúvidas. Eu não concordo que chegarmos a um secretário, chegarmos a um prefeito e fazermos as perguntas e ele nos sanar essas dúvidas de forma verbal é o suficiente. Nós precisamos de documentos. Nós não estamos conversando aqui entre amigos, entre compadres. Nós precisamos de documentação, para que nós possamos nos certificar e ter como respaldo um documento. Eu não posso ir numa secretaria e pedir uma informação que é muito séria, envolvendo aí 15 milhões, e simplesmente sair dali com essa informação e dizer: olha, eu sei disso, eu preciso de documento. Por isso foi feita a solicitação anteriormente no sentido comissão, e agora não conseguimos fazer. Mas eu vou ler aqui mais algumas perguntas, e daí quem está nos assistindo presencialmente, também pela TV Câmara, e me digam se seria um exagero nosso pedir essas coisas. Além daquelas que eu já li, vou ler mais algumas aqui. Além daquelas questões que nós já fizemos, nós estaríamos questionando o seguinte:
na condição de fiscais, na condição de pessoas que vão cuidar, ajudar a cuidar do investimento do dinheiro de vocês. E observando que nós sabemos muito bem da necessidade desse financiamento e da importância que é ter 15 milhões nos cofres disponível para investimento no nosso município. Por exemplo, construção de pontos de ônibus, é o que tinha lá. Locais e propostas de investimento, onde que vai ser feito, quanto que vai ser gasto. Construção de módulos de sala de aula na Escola Municipal Castro Alves. A pergunta seria, quantas salas e qual o investimento proposto para aquela unidade escolar? Só isso. Jamais estaríamos dizendo que não gostaríamos ou que tínhamos alguma dúvida da necessidade. Construção de pontes. Quais localidades, comunidade vão ser contempladas e seus respectivos projetos de investimento, quanto vai ser gasto? Eu não quero que o secretário da pasta venha e me diga aqui, ó, vai ser aqui, ali, ali. Eu quero por escrito. Seria interessante e importante. Somos dois poderes separados, executivo lá e legislativo aqui. Com relação à operação de crédito de 15 milhões, eu digo e reafirmo, eu sei que é importante. Nós não vamos estar aqui votando de uma forma mesquinha, mas nós queríamos essa informação. O meu voto contrário hoje aqui foi pela falta desse tipo de informação oficial. Se eu precisar de uma informação verbal, eu sei que eu posso ir numa secretaria e imediatamente todos os secretários sempre estão em prontidão para nos informar. E por fim, referente à margem para o financiamento, que é a última pergunta que eu tenho aqui, que eu estaria solicitando dentro desse questionamento que nós faríamos, referente à margem para financiamentos futuros, solicitamos um relatório que apresente o índice de endividamento municipal até 2024, levando em consideração o financiamento em proposta, que apresente um prospecto de como ficará o endividamento do município no decorrer dos 120 meses, observando como referência o ano vigente e o ano 2022. Agora, se alguém que está nos assistindo e os vereadores que estão aqui acham que é muito, amanhã pode falar para mim, que acha que é um exagero isso aqui. Eu acho que isso aqui é o mínimo necessário. Eu acho que é de fundamental importância esses questionamentos aqui. Não é um exagero. Isso aqui não é coisa de uma oposição mesquinha. Isso aqui não é papel de quem está aqui para tentar fazer politicagem. Isso aqui é tentar ajudar a cuidar do dinheiro público. Eu tenho, e os vereadores que votaram contra aqui, nós representamos várias pessoas, e eu aposto que nenhuma das pessoas que ajudaram nós a chegar até aqui estão em contrário com isso aqui. E saiam pelas ruas e levem as informações corretas, as perguntas certas, e vejam se as pessoas não querem que esses projetos sejam detalhados, que não têm informações práticas e objetivas de onde vai ser, quanto vai custar. Daí, se todas as pessoas falarem que eu estou errado, daí eu simplesmente vou ter que me curvar e dizer, errei. Mas, caso contrário, eu vou acreditar que eu estou certo. Nós precisamos questionar, sim. Nós não temos que ser um puxadinho do Executivo Municipal. A Câmara Municipal tem que ter toda a sua liberdade. Eu estou fazendo o meu papel aqui, estou representando você aqui, não estou julgando o voto contra ao nosso suposto pedido que seria levado até o Executivo Municipal, mas digo, precisamos de uma conversa formal, e essa conversa formal é via documento, para que eu possa, no decorrer desse 1 ano e meio, que falta o mandato se findar, do atual prefeito, para que nós possamos simplesmente ter uma ideia de o que se pretende ser investido nesse 1 ano e meio com esses 15 milhões. Eu acho que não custa muito o Executivo Municipal fazer trazer esse tipo de informações para nós. O mínimo necessário. Olha, nesses nesses 18 meses aí, talvez, que falta, nós pretendemos fazer esse passo, para que nós possamos acompanhá-los, sugerir, trazer ideias, mas não. A sensação é que colocaram alguns para escanteio, em detrimento, não vou falar o resto, só vou dizer para os senhores. Uma boa semana, me acompanhem, estou do lado de todos vocês,
e fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado, senhor vereador. Convido agora para fazer uso da tribuna, senhor vereador Valmir Grunfeld Reis. Boa noite aos vereadores, as pessoas que nos acompanham nessa casa e as que nos acompanham pelas redes sociais, pela nossa TV Câmara. Boa noite a todos. Aqui quem fala é o vereador Valmir Reis Grunfeld Reis, o Nene. O Nene, para todo mundo que conhece. Mas vamos lá. Eu só quis aqui ressaltar nessa casa aqui, dizer as palavras que o professor Chico usou aqui, com respeito ao voto dos vereadores que votaram contrário a esse projeto. Ninguém votou contrário ao projeto, aos 15 milhões, ao financiamento, mas a forma de como chegou até nós, sem as devidas informações. É isso que tem que ser prestado a toda a nossa comunidade aqui. E eu, como presidente da Comissão de Economias e Finanças, relatei e fiz meu parecer, e quem vocês acompanharam aqui a leitura do parecer, viram que foi somente na questão das informações que não chegaram até nós. Dizer a vocês também que se atentem. O município fez, nós vereadores liberamos aqui 6 milhões e 700. 6 milhões e 700 há um ano. O prefeito não conseguiu gastar todo esse dinheiro ainda. Ainda temos quase 3 milhões. E por que precisa de mais 15? Aí alguns vereadores citaram aqui que não vai gastar 15. Mas se não vai gastar, por que pegar? E dizem que também não vai influir o financeiro da nossa administração. Nós temos que se apegar no que eles pedem. 15 milhões. Com mais 6.700, dá quase 23 milhões. Sabe quanto que isso vai dar o montante no final? Quase mais de 40 milhões vai ser a dívida do município. Eu gostaria aqui de aproveitar que a secretária nossa da Educação está aqui, que fizesse um projetinho em cima desse financiamento, professora Silvia, e desse continuidade à entrega do nosso Colégio Castro Alves, da nossa quadra, que faz mais de 4 anos que está lá sem acabar. Talvez esse dinheiro vai servir para alguma coisa. É isso que nós queremos, a informação detalhada para que possamos, assim, comunicar aos nossos munícipes. Aqui, a nossa Câmara hoje também bateu recorde aqui de ouvintes aqui nas redes sociais. Acho que deu uns 30 aí, 30 e poucos. Acompanhe, vê quantos ali, quais as informações que eles pedem, qual a clareza que eles pedem. É isso que nós podemos fazer, sair na rua e cada um de vocês se prepare, a população vai pedir. Cadê o projeto? Onde é que vai ser? Quanto vai ser gastado? Como já questionaram aqui, a vereadora do distrito, vai chegar esse dinheiro lá? Se não temos projeto. Temos só a fada madrinha, dizendo que vamos usar. Agora, onde eu não sei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Convido o senhor vereador Ney Adair Palves para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a comissão organizadora da festa junina da Escola Tancredo Neves, no Jardim Vera Lúcia, aonde eu passei ontem à tarde lá. Eu deixei a minha contribuição lá, ajudando aquela escola, como sempre fiz, e ajudo todas as escolas. E parabéns pelo sucesso que vocês fizeram, pela arrecadação que vocês conseguiram. Várias pessoas também, vereador Paulo, me questionaram a questão do asfalto. Na primeira vez ficou ruim, na segunda vez agora ficou horrível. E eu quero dizer aqui, não quero puxar o saco de ninguém, que eu não preciso disso. Nós temos uma empresa aqui em Corbélia que faz asfalto, e dá para se notar, andando na estrada, andando pela cidade, qual o asfalto, aos trechos, que essa empresa corbelhense fez aqui em Corbélia. Dá para se destacar, dá para ver a olho nu, aonde o asfalto é bom, aonde é uma porcaria. A maioria das empresas que vêm de fora só fazem porcaria. Quero aqui também dizer sobre o projeto 014, aonde eu votei contra, não é porque não foi aceito o pedido de vistas. Votei contra pelo seguinte: há 1 ano e meio aqui, nesta casa, vieram todos os vereadores aqui ouvir esse desgoverno desse prefeito ausente e do vice-prefeito incompetente. Aonde eles vieram aqui pedir para a gente aprovar um financiamento de 6 milhões e 700 mil. Nós aprovamos. Aí, no dia, na pauta, aí, o senhor prefeito falou,
que parte desse dinheiro seria feito a drenagem do distrito de Nossa Senhora da Penha na Vila da Escuridão. Outra parte desse recurso seria investido no Parque de Máquinas. Hoje, ouvimos do nobre vereador Paulo, desses 15 milhões que eles estão querendo pegar agora, que vão pegar porque, infelizmente, vai aprovar, ou, felizmente, quem sabe, futuramente só o amanhã vai dizer, colocaram de novo drenagem na Penha e Parque de Máquinas. Será que, se o ano que vem ele vier pedir outro financiamento, outro recurso, será que vai estar de novo a drenagem da Penha? Será que vai estar de novo o Parque de Máquinas que vão se fazer? Então, isso é uma incógnita. Quero dizer também que, na manhã de hoje, uma lotação estragou na comunidade de São Bento, próximo à minha casa. E aí os pais e as mães estão muito preocupados em relação ao transporte escolar de amanhã. Quero dizer que pode ficar tranquilo, que conversei com o motorista. Vão substituir aquele ônibus. O ônibus, quando eu vim para Corbélia agora, tipo lá por umas 17 horas, estava lá ainda, um ônibus novo. Aí os moradores de São Pedro, Santa Rosa, São Bento, São Roque, me questionaram. O ônibus é novo? É novo. Mas então é falha do motorista? Não, não é falha do motorista. O que eu quero explicar para vocês é que esses ônibus foram projetados, fabricados, para andar em estrada boa. Não foram projetados nem fabricados para andar em trilho de vaca, igual temos na nossa região ali de São Bento. Esses ônibus foram projetados e fabricados para andar nas estradas tipo município de Toledo, Cafelândia, Anaí, Guatu, Braganei, onde tem estrada, não trilho de vaca. Ficou 2 anos e pouco o secretário de Viações e Obras, Júnior Provezan, e eu martelando em cima, pedindo para que arrumasse aquele trecho de estrada. Aí, se não bastasse, 2 vereadores da situação aqui, Paulo José Borges Cardoso e Claudino Dias de Lara, fizeram uma indicação para que aquela estrada fosse consertada, viesse ter reparos. Foi aprovada no dia 5/9/2022. E mesmo assim está lá aquela vergonha. Olhando aquela estrada, é olhar a cara da administração, de um prefeito que fica em Curitiba e de um vice-prefeito incompetente que ficou 2 anos como secretário da Fazenda. E quando a gente ia pedir para arrumar a estrada, faltava recurso. O município não está bem das pernas. É questão de economia, temos que economizar. Então, é lamentável isso aí. Mas, e daí eu penso o seguinte, será que estão fazendo isso para se vingar do vereador? Porque a estrada, a caminho é onde eu vou para minha casa? Se for isso, estão errando feio, porque não estão atingindo só a mim. Estão atingindo a todos os alunos daquela comunidade, do São Pedro, Santa Rosa, São Roque, porque hoje cedo a lotação ficou lá, teve que vir outra lotação, fazer o transbordo, aí os alunos chegaram atrasados, olha o transtorno que dá. Então a gente não sabe o que esse pessoal pensa, o porquê de não arrumar aquele trecho de estrada. É uma questão de uns 500 metros. Aquilo não é estrada, aquilo é um desmanche de carro. Dá dó, nobres vereadores, vocês que estão assistindo em casa, ver uma lotação nova, igual essa que chegou aí, e apanhar numa buraqueira daquela lá. Porque, só pelo fato do descaso, porque de 2017 a 2020, as estradas daquela região eram bem conservadas. Não era lá aquelas estradas, vereador Chico, que a gente viu há poucos dias no distrito de Ouro Verde, no distrito da Penha, para alguns privilegiados. Não era aquela estrada igual, mas era uma estrada digna de transporte escolar,
aonde poderia, com chuva, chegar caminhão de ração, chegar descarregamento de leitão, a recolha dos suínos que tem lá. Hoje, se tiver que vir um caminhão de ração dia de chuva, ou tiver que recolher os suínos que passa naquela estrada, tem que colocar um traçado na frente, porque senão não sai. E quero também aqui agradecer a Chay pelo atendimento que ela fez agora há poucos dias, onde a gente dependeu do trabalho dela, e parabenizar também o trabalho bem prestativo da Umuprev aqui de Corbélia. É o que eu tinha para o momento. Um abraço a todos. Muito obrigado, senhor vereador. Convido agora para fazer uso da tribuna o senhor vereador Eli Stefanella. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Hoje, em especial, a presença da secretária Silvia da Educação, os demais que se fazem presente e os que nos acompanham através da televisão legislativa. Quero aqui parabenizar os atletas do kickboxing pelo excelente trabalho demonstrado nos ringues e tatames. O desempenho impressionante desses atletas reflete o trabalho árduo, a dedicação, o comprometimento de toda a equipe. E agora eles já têm aí novo desafio pela frente, a Copa Paraná, que ocorrerá no dia 28 a 30 de julho, e valerá vaga para a Copa do Brasil. Certamente, eles levarão consigo a confiança, a motivação necessárias para continuar brilhando e representando Corbélia. Que esses atletas continuem inspirando outros jovens para que, com suas conquistas, sirvam de exemplo, superação e determinação. Parabéns a todos os participantes, também aí o professor Leonardo, os atletas Leonardo Pateni, Alan Vitor de Lima Zielinski e Lucas Martins. Continuem fazendo esse bom trabalho e levando o nome de Corbélia. Também parabéns à administração por apoiar o esporte, que é tão importante e necessário para o desenvolvimento das pessoas e também aqueles momentos de alegria, entretenimento e que vem de encontro aos nossos munícipes. Então, parabéns à administração. Também parabéns ao doutor Giovanni pela aprovação das contas, que continua aí trabalhando sério e transparente com o nosso município. Quero aqui também agradecer ao deputado estadual Márcio Pacheco pela conquista aí da picape Saveiro, juntamente Eli Stefanella com a vereadora Marili, que representamos aqui o deputado Pacheco, que está fazendo esse brilhante trabalho, sempre aí trazendo as solicitações aí do nosso município. Essa foi uma solicitação do projeto Água Limpa, nosso amigo Ademir Fontana, e já está aí a picape Saveiro no Parque de Máquinas. Também agradecer o Davi Lube, o Rafael Bandeira, o João Carlos dos Santos, o Anésio Vidal, o João Vidal, o Jairo Baller, o Osmar Fensky, o Carlos Thomas, IDR Emater, José Pedro En, o Andrew Fontana, o Gilmar Bimbão e o Rovilson, que fazem parte aí desse brilhante trabalho do projeto de Água Limpa, que fizeram agora recente mais uma recuperação de mina, e nós agradecemos, Corbélia agradece também o meio ambiente pelo excelente trabalho prestado no nosso município. Dizer da importância de estarmos juntos aos deputados estaduais e federais para podermos contribuir com o desenvolvimento do município. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Declaro encerrada, terminando os trabalhos, declaro encerrada a 18ª sessão legislativa. Convido a todos para que na próxima segunda-feira acompanhem a 19ª sessão.